Fala galerinha, beleza? Vamos falar hoje de duas outras propriedades periódicas, a energia de ionização e afinidade eletrônica. Essas propriedades vão dar um suporte gigantesco para a gente entender melhor as ligações químicas que em breve trabalharemos, não é? A ligação covalente, a ligação iônica, a ligação metálica. A energia de ionização e afinidade eletrônica vão ditar, não é? Absolutamente tudo de agora em diante, tá bom? Essas duas propriedades são consequências do raio e da carga nuclear efetiva, que nós vamos carregar e vamos falar alguma coisinha aqui, tá bom? Então, vamos sentar o bambu e vamos aprender bem esse pedacinho, porque vai nos ajudar muito lá na frente. O que seria a energia de ionização para a gente? Não é? Seria a energia envolvida na retirada de elétrons a partir de um átomo isolado no estado gasoso. Então, nós vamos arrancar elétrons de um átomo, gerando, portanto, aqui cátions. Então, a energia de ionização ela vai medir exatamente isso, não é? A facilidade com a qual eu produzo um cátion a partir de um átomo neutro. Tá legal? Então, esse processo, não é? Ele vai retirar elétrons de formas sucessivas. O que isso quer dizer? Se eu for tirar um único elétron, não é? Eu vou fornecer, neste caso, o que nós chamamos de primeira energia de ionização. É a energia necessária para eu retirar o primeiro elétron. Agora, se eu tiver um átomo com 20 elétrons, eu posso retirar os 20? Pode, nenhum problema, desde que você forneça energia suficiente ao elétron para que ele vença a força de atração que o núcleo exerce sobre ele e, portanto, desse átomo, não é, seja arrancado. Claro que, não é, ao retirar 20 elétrons, à medida que esses elétrons vão sendo retirados, os elétrons que restam vão ficando cada vez mais atraídos, tá bom? Na prática, não faz sentido nenhum você retirar 20 elétrons de um átomo que tem 20 prótons e 20 elétrons, tá ok? Então, a energia de ionização ela vai medir exatamente isso. A tendência da gente produzir um cátion nesse caso, ok? Agora, como é que ela varia? Será que eu consigo, batendo o olho na tabela periódica, ler essa propriedade? Consigo. Da mesma forma que eu consigo ali analisar o raio, consigo analisar a carga nuclear efetiva, eu consigo também trabalhar com energia de ionização, tá bom? Então a tabela periódica é um instrumento fantástico, não é? Que desde que eu tenho os conhecimentos me fornece absolutamente tudo, tá bom? Então, na família, que são os grupos, que são as linhas verticais na tabela periódica, como é que a energia de ionização ela vai variar de elemento para elemento. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui a primeira família, não é? Começando com hidrogênio lá em cima, lítio, sódio, potássio, não é? E terminando com o frâncio. Então, quando eu analiso esses elementos, eu percebo que o hidrogênio está no primeiro período. Então, ele tem um único elétron. Não é? O lítio tem 2 períodos. Não é? Então, desculpa, o lítio está no segundo período. Então, ele tem 2 camadas. Não é? O sódio está no terceiro período. Então, ele tem 3 camadas. Então, à medida que eu desço na família, o que eu observo em relação à distância do elétron de valência mais externo, que é o elétron que vai ser retirado, sempre o elétron da última camada. O que eu observo à medida que eu desço? Potássio, rubídio, césio e frâncio. O que eu percebo aqui? Que à medida que eu desço numa família, o número de camadas aumenta, a distância dos elétrons que estão presentes na última camada em relação ao núcleo aumenta e, portanto, eles estão cada vez mais ou menos atraídos. Se cada vez eles estão mais distantes em relação ao núcleo, eles estarão menos atraídos. E, portanto, não é? De cima para baixo, a energia de ionização ela vai diminuir. Estando os elétrons menos atraídos, eles saem com mais facilidade. Então, à medida que descemos, aumentamos o número de níveis, logo a distância do elétron mais externo ao núcleo aumenta e a primeira energia de ionização diminui. E aqui estamos falando do primeiro elétron a ser retirado de qualquer um desses átomos, tá bom? No desenhozinho aqui, ó, na nossa figurinha, percebam aqui, ó, não é? Na famíliazinha, uma amarela, não é? Na nossa figura. O hidrogênio tem a primeira energia de ionização e única, que ele só tem um elétron, de 1.312 kJ por mol. Não é? O lítio 520, o sódio 496,
potássio 419, rubídio 403, o césio 376. Não só para essa família, mas para as outras famílias também. O que eu enxergo? À medida que eu desço na família, retirar elétrons fica cada vez mais fácil, tá bom? Então os elementos da parte inferior, parte de baixo da tabela, eles perdem elétrons com mais facilidade do que os elementos na parte superior, beleza? Então isso aí é uma propriedade periódica para a gente, tá? Energia de ionização. Quando eu analiso um período, e aqui vamos pegar o segundo período para a gente, não é? Começando aqui pelo lítio e terminando pelo neônio. O que eu analiso, o que eu tiro de informação ao comparar esses elementos? De cara, estando no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. E tendo o mesmo número de camadas, eles vão ter o mesmo raio. Não, claro que não. Por que não? Porque à medida que eu ando da esquerda para a direita, nós aumentamos o número de prótons. Cada vez eu tenho mais prótons no núcleo e, portanto, exercendo sobre os elétrons que estão em torno de mim uma força de atração maior. Então, se eu puxo mais os elétrons, eles estão, portanto, mais atraídos. Retirar esses elétrons do átomo fica mais fácil ou fica mais difícil? Então, aqui, não é, o lítio, percebam a distância, não é, da última camada em relação a ele. Na hora que eu pego o berílio, olha lá, ó, mais prótons, o raio é menor. O boro, mais prótons, o raio é menor. O carbono, mais prótons, o raio é menor. Então, cada vez esses elétrons estão mais próximos ao núcleo, não é? Sofrendo uma força de atração maior, porque ali existem mais cargas positivas, e, portanto, eu percebo que, ao analisarmos um período da esquerda para a direita, a atração aumenta, não é? A carga nuclear efetiva aumenta, e, portanto, não é? A energia de ionização também aumentará. Se a gente pegar aqui, ó, batendo o olho no lítio, que é o primeiro aqui do segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, tá? Essa linhazinha aqui, ó, é horizontal na minha tabelinha. Eu percebo, não é, uma tendência de aumento, tá bom? Claro que eu tenho algumas exceçõezinhas aqui, o berílio, não é, e o nitrogênio, eles estão, não é, variando um pouco de forma anormal aqui, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso, mas eu percebo uma tendência periódica de aumento de energia de ionização à medida que eu caminho da esquerda para a direita. Não só no segundo período, mas em todos os outros, não é? Eu vou obter exatamente essa relação, tá ok? Claro, gente, quando nós estudamos propriedades periódicas, não é? Podem existir exceções, tá? E aqui a gente consegue perceber claramente uma delas, tá bom? Então, fiquem espertos. Olha aqui, ó. Eu tenho um gráfico, não é? Embaixo o número de prótons, o número atômico, e no eixo Y eu tenho a primeira energia de ionização. Então, no primeiro período, eu tenho aqui, ó, hidrogênio e hélio. Então, estou percebendo que aumentei o número de prótons, a atração aumenta, a primeira energia de ionização aumenta. Do lítio ao neônio, que ó, segundo período, não é? Do lítio começa, o neônio termina, que é o gás nobre. Eu percebo uma tendência aqui, ó, de um aumento na energia de ionização. Para o terceiro período também, para o quarto período, para o quinto período. Então, no geral, não é, ao aumentarmos o número de prótons para os elementos de um mesmo período, a força de atração aumenta, a primeira energia de ionização ela vai se tornar cada vez mais alta, tá bom? Então, aqui, ó, aqui a gente tem o lítio, aqui a gente tem o berílio, aqui a gente tem o boro, tá ok? Então, o berílio, não é? Que é esse segundo elementozinho aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Ok? O berílio, ele tem uma energia de ionização um pouco maior do que o normal, devido ao fato dos dois eletronzinhos no orbital 2s estarem emparelhados, tá bom? Então isso estabiliza o orbital e dificulta a retirada do elétron. Da mesma forma, aqui o nitrogênio, ele deveria estar um pouquinho abaixo, né, dessa bolinha aqui, que seria o oxigênio, mas ele está acima. Isso quer dizer o quê? Que a energia de ionização dele é mais alta. Mas por que, Cris? Porque o nitrogênio tem 1, 2, 3 elétrons, não é? Maximizando o spin dentro do orbital P, o que contribui para maior estabilidade, portanto, mais energia necessária para fazer a retirada, tá bom? Mas são exceções, não é? E elas não são facilmente cobradas, tá ok? Então, eu percebo uma tendência periódica bem legal nesse gráfico.
Agora, vamos falar das energias de ionização sucessivas, que são as energias de ionização para um mesmo elemento. Ou seja, eu vou retirar de um átomo, não é, vários elétrons. 1, 2, 3, quantos eu quiser. Tá bom? Desde que, claro, atenda ao número máximo de elétrons, não é? Não tem como eu ter 5 elétrons e perder 6. Loucura. Então, vamos trabalhar com alumínio, não é? Que é um caso clássico, é um caso importante, já apareceu em muitas provas, tá? Tanto em questões abertas quanto fechadas. Então, eu percebo aqui, ó, que a primeira energia de ionização para o alumínio, vou tirar o primeiro elétron dele, envolve a absorção de 578 kJ por mol. A energia de ionização é sempre um processo endotérmico. Eu sempre preciso ganhar energia para perder o meu elétron. Agora, quando eu vou tirar o segundo elétron, esse elétron ele vai sair de um cátion. Não é? O Al+ foi produzido ao perdermos o primeiro elétron. Se eu vou tirar o segundo elétron, eu vou tirá-lo do Al+. Então, o Al+ vai perder um elétron e o alumínio vai ficar com carga mais 2. E aqui nós vamos precisar de 1.820 kJ por mol. Tá? Tirei o segundo elétron. Então, agora eu tenho o Al mais 2. E eu vou tirar mais um. Vou tirar o terceiro, absorvendo, nesse caso, 2.750 kJ. Tá bom? Então, eu percebo aqui que, né, as energias de ionização no geral, tá? Existem exceções, não vem ao caso, ela é crescente. Tá? Então, retirar o primeiro elétron é mais fácil que retirar o segundo, que é mais fácil que retirar o terceiro. Não é? Quanto menos elétrons restam, mais difíceis eles, né, se tornam de sair. Tá bom? Saírem. Então, agora eu vou tirar o quarto elétron do alumínio. O Al mais 3 vai perder um elétron, vai virar Al mais 4. Galera, aqui eu vou precisar de 11.600 kJ, não é, de energia. Pô, é muito mais do que as energias de ionização anteriores. Por que eu estou observando isso? Tirei um elétron, tirei 2, tirei 3, cada vez mais difícil, né, desse elétron sair. Mas quando eu for tirar o quarto do alumínio, eu observo um pico monstruoso de energia. Por quê? Porque quando a gente bate o olho no alumínio, o que a gente tem é isso aqui, ó, não é? O primeiro, o segundo e o terceiro elétrons do alumínio, eles são elétrons que estão na camada de valência, ou seja, eles estão mais afastados em relação ao núcleo. A gente sempre começa a comer o átomo, não é? A retirar os seus elétrons de fora para dentro. E aí eu tirei os elétrons da camada de valência, que no caso do alumínio são 3. O alumínio está na família 3A, tem distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então são 3 elétrons na camada de valência. Tirei os 3, o quarto elétron que eu vou retirar, ele não mais vai sair da terceira camada, ele vai sair da segunda, mais próximo ao núcleo e, portanto, muito mais atraído. Por isso que eu observo, para esse quarto elétron, um valor de 11.600 kJ de energia, tá bom? Então, nesses gráficos de energia por elétron, quando você observar, tanto no gráfico quanto em uma tabela, quando você observar um mega salto de energia, não é? Entre um elétron e outro, quer dizer que esse elétron que demanda muito mais energia que os anteriores não está na mesma camada. Combinado? Então, se a gente comparar aqui para o sódio, o sódio só tem um elétron de valência. Então aqui, ó, 496 kJ. Tirei esse primeiro elétron. Acabou, não tem mais na última camada. O próximo elétron, ele sai em outra camada, 4.560. Vocês estão vendo um mega salto, não é? O magnésio, tirei um, tirei 2. Na hora que eu vou tirar o terceiro, ele sai de outra camada, 7.730, tá bom? Então esses elétrons aqui que vocês estão vendo em amarelo, eles são os elétrons de valência, não é? E esses elétronzinhos, não é? Referentes aqui, ó, a parte azul na minha tabela, são os elétrons que estão saindo em uma camada anterior, mais próximo ao núcleo e muito, muito, muito mais atraídos, tá bom? Então, por isso que na natureza, quando o alumínio se combina com outros elementos, ele se transforma em Al mais 3. Não existe Al mais 4 na natureza. Não é? Por isso que o sódio, não é, ao se combinar com outros elementos, ele se transforma em Na+.
e não em Na+2 ou Na+3, tá ok? Porque para tirar o segundo elétron do sódio, olha aqui, ó, eu preciso de 4,560. Para tirar o terceiro elétron, eu vou precisar de muito mais energia. Ou seja, esses cátions eles não vão ser produzidos. Quando elemento, tenho tendência em produzir cátions, eu vou perder os meus elétrons de valência. Combinado? Então, os elétrons mais internos, eles ficam intactos para os elementos representativos. Tá? Os metais de transição, eles têm uma diferença muito pequena de energia entre o orbital Ns e o N-1D. E aí, por isso que os metais de transição, por exemplo, eles podem ter vários números de oxidação. Mas isso aí já é algo mais aprofundado, tá bom? Então, terminamos a energia de ionização, é isso que nos interessa. E aí vamos para outra propriedade, que é a afinidade eletrônica. Enquanto a energia de ionização medir a tendência de um cátion ser produzido, a afinidade eletrônica vai medir exatamente o contrário, tá bom? A afinidade eletrônica vai medir a tendência de um átomo não mais em perder, mas em ganhar um elétron, tá ok? Então nós vamos inserir elétrons em um átomo, fazendo com que ele produza um ânion, tá ok? Então nós vamos pegar um átomo neutro, isolado no estado gasoso, e vamos inserir na sua eletrosfera um único elétron, tá ok? A afinidade eletrônica para mais de um elétron, ela é sempre positiva para qualquer elemento, tá bom? E aí não faz sentido para a gente analisá-lo. Então, vamos lá. Mede a energia envolvida no ganho de um elétron por um átomo gasoso, tá? Então, vocês perceberam que a energia de ionização vai medir a tendência em virar cátion, a afinidade eletrônica, a tendência em virar ânion, ok? Então, nós aqui, não é, ao perdermos elétrons na energia de ionização, precisamos sempre absorver energia. Na afinidade eletrônica, quando um elétron é inserido em um átomo, pode ser que a variação energética seja positiva e pode ser que ela seja negativa. Ou seja, o processo pode ser exo ou endo. E eu preciso muito bem interpretar esses números para poder analisar também a tendência desse elétron ser inserido no átomo. Se esse ΔH for maior do que zero, o que isso indica para a gente? Que para que aquele ânion seja produzido a partir de um átomo, a energia ela precisa aumentar. Ou seja, a formação daquele ânion a partir do átomo neutro, ela não é produto favorecida. Então, o átomo não tem afinidade eletrônica, tá ok? Ou seja, o ânion seria menos estável do que o átomo neutro. Então, a tendência é que ele não seja produzido, tá? Agora, se o ΔH for menor do que zero, isso indica que eu estou liberando energia quando o ânion é produzido. E ao perder energia, o produto ele é mais estável do que o meu reagente, ou seja, o ânion ele é mais estável do que o átomo neutro. Então, quando nós ganhamos um elétron, não é? E liberamos energia, isso quer dizer que a formação do ânion ela é favorável, tá bom? Então, o átomo apresenta afinidade eletrônica. Então, o ΔH vai nos ajudar exatamente a prever isso. E aí, claro, gente, portanto, se eu, ao liberar energia, tenho tendência em produzir o ânion, claro que quanto mais energia for liberada, maior é a tendência de um ânion existir para aquele elemento. Não é? Então, fiquem espertos em relação a isso. Então, quanto mais energia liberada, maior a tendência do elétron ser inserido naquele átomo. E aí, quando nós pegamos, né, os elementos representativos e analisamos aqui as suas afinidades eletrônicas, o que eu observo de forma geral, tá bom? À esquerda, família 1A, família 2A, eu tenho elementos que apresentam uma afinidade eletrônica baixa. Vocês estão vendo que ao inserir elétrons nesses átomos, ou a energia liberada é muito pequena, menos 60, menos 53, ou, não é? Às vezes ela é até maior do que zero, aqui para o magnésio e para o berílio, não é? Isso quer dizer que eles não têm tendência
em gerar, não é, o ânion berílio menos e nem magnésio menos, tá bom? Por que, Cris? Por um simples motivo. Esses elementos da família 2A, eles têm os dois elétrons emparelhados no orbital S, não é? E, portanto, se eu tiver que inserir um elétron, esse elétron não vai entrar no orbital S, ele vai entrar no orbital P mais energético. E, portanto, formar o ânion a partir desses dois não é favorável, tá bom? Da mesma coisa aqui para o nitrogênio, ó. A afinidade eletrônica dele é positiva. Por quê? O nitrogênio tem 3 elétrons desemparelhados no orbital P. P1, P2, P3. Quando eu vou colocar mais um elétron, eu aumento a repulsão entre os elétrons ali presentes, porque eles tinham, não é, antes os spins maximizados, e aí eu estou colocando um quarto elétron, não é, e também aumentando a repulsão. Então, a afinidade eletrônica do nitrogênio ela é maior do que zero. E os gases nobres também, ó, também a afinidade eletrônica maior do que zero. Por quê? Porque eles têm a camada de valência completa. Se eu tiver que inserir mais elétrons ali, aquela camada de valência não os comporta. Aí eu teria que colocar elétrons em uma camada mais externa, mais afastada do núcleo e mais energética. Então a energia do átomo, não é? Do ânion nesse caso, seria maior do que a do átomo neutro. Então não vai valer a pena produzi-lo, tá bom? Agora, de forma geral, vamos esquecer esses casos que são exceções, tá? Quando eu analiso a tabela como um todo, eu percebo que as maiores afinidades eletrônicas, elas estão à direita, não é? Família 5A, mas principalmente família 6A do oxigênio e família 7A do flúor, que são elementos que têm uma altíssima afinidade eletrônica, ou seja, esses elementos eles têm uma grande tendência em ganhar um elétron, tá bom? E quanto mais negativos são esses números, maior é a tendência que eles apresentarão. Os elementos da família 7A, percebam que são os elementos que têm maiores afinidades eletrônicas. Por quê? Porque quando eles ganham um elétron, eles preenchem totalmente a camada de valência, adquirem a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, emparelham todos os seus elétrons naquele último orbital, não é? Na última subcamada, e isso faz com que a estabilidade seja maior. Então, eles liberam grande quantidade de energia. F-, Cl-, Br- e I- são íons que têm grande tendência em ser produzidos, tá bom? Então a afinidade eletrônica mede isso. E qual a relação que eu posso fazer entre energia de ionização e afinidade eletrônica? Galera, os elementos que têm energias de ionização alta, que são os elementos da direita, que são os ametais, eles têm menores raios, mais carga nuclear, portanto, exercem sobre os seus elétrons uma grande força de atração e exercerão sobre elétrons também externos, não é? Maiores atrações, com maior tendência, portanto, de ânions serem produzidos, tá bom? Então, nós vamos observar que a energia de ionização e a afinidade eletrônica, no geral, caminham juntas. Elementos que têm maiores energias de ionização apresentarão também as maiores afinidades por elétrons, exceto os gases nobres, combinado? Que não tem afinidade eletrônica nenhuma. Então, é dessa forma que nós, não é, vamos carregar esses conceitos para que em breve possamos aplicá-los às ligações químicas, tá bom? Então saibam essas principais propriedades. Existem outras propriedades que são periódicas, algumas são aperiódicas, e essas propriedades, não é, como volume, densidade, temperatura de fusão, de ebulição, elas não são propriedades, né, que por nós devam ser levadas em consideração, não é? E serem muito estudadas, tá bom? Então, essencialmente é isso, tá bom? Boa aulinha para vocês, bons estudos, grande abraço, até a próxima!